O Senhor é bom. Você crê? Aleluia. A Bíblia diz que a sua misericórdia, a sua fidelidade dura para sempre. Nós vamos ler Lucas 7, do verso 24 ao verso 27. Lucas 7, do verso 24 ao verso 27. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo-se retirado os mensageiros, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João. Aqui está falando de João Batista, aquele que batizava, aquele que veio antes de Jesus. Que saíste a ver no deserto? Um caniço, uma cana agitada pelo vento? Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ele quis dizer no deserto? Jesus está perguntando. Os que se vestem bem e vivem no luxo, assistem nos palácios dos reis. Ele está dizendo, não andam, não estão nos desertos. Sim, que saístes a ver? Um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é aquele de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Esse texto resume o destino profético de João Batista. E nós vamos entender alguma coisa da parte de Deus hoje sobre o nosso destino profético. O que é isso? Destino profético. O que você acha que Deus determinou para você quando você foi gerado? Quando você foi gerado, Deus tinha sonhos no coração dele para a sua vida. Que sonho é esse que Deus tinha sobre você? E você tem executado o que Deus tem no coração dele para você? Talvez você esteja se perguntando, mas eu nem sei o que está no coração de Deus para mim. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai começar a falar com você, como ele tem falado comigo. Salmo 139, versos 14 a 16. Talvez você já tenha lido esse texto que nós vamos ler agora, ouvido esse texto muitas vezes, mas não com essa conotação. Então preste atenção, porque é um texto que muita gente até repete, mas nunca aplicou dessa maneira, provavelmente. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso não é porque era ruim, é porque é muito sobrenatural, me formaste. Imagine, irmãos, não tem nada lá no ventre da mulher. A união de um espermatozoide, que é algo tão pequeno, com um óvulo, que é algo tão pequeno, começa a sair dali, daquele encontro. Ossos, rins, coração. Amados, só Deus que dá a vida para fazer isso dentro do interior de uma mulher. Só Deus. Não tem como o homem inventar moda, ele não vai fazer. E a Bíblia está dizendo aqui isso, visto que por modo maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis. Que obras ele está falando aqui? Ele está falando de mim e de você. Ele está dizendo, Rosa, eu te formei, porque de modo sobrenatural eu estava lá, quando você nem imaginava. E o texto segue. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, ou seja, Deus via tudo na sua história desde quando ela começou. Quando no oculto fui formado, no oculto porque estava o quê? Escondidinho lá dentro. E entretecido de tecer, como nas profundezas da terra, porque normalmente a semente é jogada onde? Na terra, e lá debaixo da terra, quando você não vê, as raízes começam a nascer, e daqui a pouco um caulezinho começa a aparecer, e uma folha verde vai surgir, porque Deus está fazendo isso. Os teus olhos
me viram a substância ainda informe. O que é substância informe? É aquela substância que ainda não ganhou corpo, que ainda era só o início de todo o tempo, de toda a história. E no teu livro, nesse momento que não tinha ainda um osso formado, não tinha nada formado, era substância sem forma, informe. A Bíblia diz, e no teu livro, esse livro de Deus, esse livro da vida, esse livro que ele tem sobre a história, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Foram escritos todos os meus dias. Por quê? Porque ele já tem uma clareza no coração dele de quem ele quer que eu e você sejamos. Então, no teu livro, Deus já determinou isso. Cada um deles, cada dia desse, nos livros do Senhor, sobre mim e sobre você, cada dia, cada um deles, escrito e determinado. Isso aqui é destino profético. É quando Deus determina sobre algo que ainda não existe, está começando a existir. E isso foi, cada um desses dias, escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Os meus olhos me viram a substância ainda sem forma. E no teu livro foram escritos todos os dias da tua vida. Você não nasceu primeiro dos seus pais terrenos. Talvez você até hoje pensasse isso. Que você é primeiro filho do seu pai e da sua mãe. Eu tenho aprendido que nós nascemos primeiro do autor da vida. Nós nascemos do coração de Deus. Por mais que você não entenda, por mais que possa ter sido difícil a sua gestação, por mais que possa ter sido difícil a sua vida até aqui, por mais que possa ter sido difícil, você nasceu do coração de Deus. E hoje nós precisamos ter essa compreensão clara do céu, em nome de Jesus. Porque muita gente eu já ouvi no consultório dizendo, eu fui uma gravidez indesejada. Eu trouxe problema para os meus pais porque eu fui gerado como mãe solteira. Como minha mãe me gerou como mãe solteira. Talvez alguns tenham já dito, e eu já ouvi, minha gestação foi por acaso. Num dia que meu pai estava bêbado, nem sabia o que estava fazendo, estava drogado, e a minha gestação foi por acaso. Talvez você já tenha ouvido isso em algum momento. Talvez você já tenha ouvido num momento de raiva dos seus pais, numa briga com você. Talvez eles tenham dito, você veio para que desse tudo errado na sua casa, na nossa casa. A Gênese, o início da sua história, precisa, ainda que tenha sido difícil, ser, nesse momento, revisto no mundo espiritual. Porque quem entregou a sua vida a você e se te formou no ventre da sua mãe foi Deus. Logo, você foi gerado primeiro onde? No coração de Deus. Ele é que dá a vida. Então, onde você achava que era uma gravidez indesejada, que você foi um acidente, que quando você veio trouxe mais problema do que solução, hoje, em nome de Jesus, essa ordem na sua mente, no seu coração, precisam ser estabelecidas de outra forma. É dia de estabelecer a verdade do céu sobre a sua vida, de acordo com o que a palavra diz. Só Deus pode dar a vida. Diga, apontando para você, repita isso agora, apontando aí para você mesmo. Eu fui gerado por Deus. Eu fui gerado por Deus. Minha vida tem um propósito. Minha vida tem um propósito. Você crê nisso? Amém. Porque se você acha que você foi gerado só pelo seu pai e sua mãe, talvez eu possa dizer que você é a mais miserável das criaturas, porque você não está enxergando o que Deus já fez sobre a sua vida até agora. Se nada mais tivesse acontecido, só o milagre da vida, e de você estar respirando até o momento, depois de tanta coisa que você já viveu, já seria um grande presente da parte de Deus. E o texto segue,
E no teu livro foram escritos todos os dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Dias escritos e determinados, como eu já disse, marcam um propósito, um destino profético. Mas vamos entender primeiro o que é destino. E eu fui ao dicionário online e anotei aqui. No dicionário online, uma das formas de explicar destino é a seguinte: destino é o local aonde alguém vai. É direção, é destinação, é meta, é rumo. Isso é destino. É para onde você está indo, é qual foi a determinação para que a sua vida acontecesse. O texto que nós lemos lá no início, ele fala sobre João Batista. O texto lá no início diz: este é aquele de quem está escrito: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, João Batista, o qual preparará o caminho diante de ti. Esse era o destino de João Batista. João Batista, ele foi gerado por Deus para que, ao longo da vida dele, ele anunciasse: arrependam-se porque o reino de Deus está chegando. Jesus está vindo. Ele batiza Jesus. Esse era o destino profético de João Batista. E o que é, então, destino profético? Se destino é destinação, se destino é para onde a gente está indo, se destino é direção. E eu anotei aqui: destino profético é uma direção que Deus estabeleceu ao formar você. Cada um de nós, quando Deus decidiu formar, e ainda era substância sem forma, ganhou de Deus um destino profético. É profético porque ainda talvez não tenha ocorrido plenamente. É profético porque Deus sonhou isso no início, na gênese da sua história. Para João Batista ficou claro: este é aquele de quem está escrito, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Deus tem um propósito na sua vida. Ele te gerou como um propósito. E o propósito de Deus na nossa vida não é só trabalhar, constituir família, criar os filhos, de vez em quando se aborrecer. E se não é apenas o propósito de Deus? Deus tem um propósito maior. Deus te colocou aqui, nessa terra, para que você cumprisse e vivesse o propósito que está no coração de Deus a seu respeito. O que você poderia completar nessa frase que Jesus falou sobre João Batista? A frase é: este é aquele, eu diria hoje, esta é aquela que... Como você completaria essa frase? Porque Deus estabeleceu lá em João, né, essa verdade. Este é aquele que veio para preparar o caminho. Tinha um objetivo. Se hoje o Senhor pudesse falar de forma bem clara para todo mundo da Tsevaot Church ouvir, o que ele diria de você? Você completaria essa frase de que jeito? Pensa aí no seu nome. Pense assim. No meu caso seria: Pastora Lucília. Esta é aquela de quem está escrito: trabalhará com cura e libertação, levará a minha palavra como alívio de muitos. Esse é o meu destino profético, irmãos. Eu tenho clareza do meu destino profético desde muito jovem. O meu destino profético foi sendo costurado. Aos 18 anos eu tinha clareza já do meu chamado, eu só não sabia como seria. Eu era muito nova, hoje eu tenho 62 anos. Eu não imaginava que ia parar em Cachoeiro do Itapemirim, eu não imaginava que ia casar com capixaba, eu não imaginava que ia ficar 18 anos da minha vida nesse lugar, amargando no início dos meus anos uma adaptação difícil, vindo de lugar maior, de cidade grande para um lugar menor. Eu não imaginava que nesse caminho o Senhor estava me preparando. Eu não imaginava, antes de vir para cá, o Senhor me consagrou aqui,
missionária e abriu uma porta gigantesca. Eu nunca falei tanto na minha vida a nível ministerial, tanto do que nos anos anteriores, inclusive lá no Rio de Janeiro, tanto que já foi feito aqui nesses 19 anos. Isso é o que Deus foi me conduzindo para o meu destino profético. Minha vida afetiva, como foi turbulenta num determinado momento, aí Deus me dá um capixaba, aí o capixaba fala, eu não vou para o Rio de Janeiro, você tem que vir para Cachoeira. Quanta coisa, quem acompanha um pouco a minha história, intercessora Hélia, sabe, Emerson, sabe, outros aqui, desde o início da história, Deus foi construindo. Eu já pastoreava há muito tempo, nunca pensei que o Senhor fosse me consagrar pastora como fez. E muito menos ter uma igreja hoje com 10 membros na garagem da minha casa. Amados, esse é o destino profético. Eu estou vivendo, eu posso dizer isso. E eu só posso pregar daquilo que eu tenho vivido. Da boca para fora não cabe. Qual é o seu destino profético? Você está vivendo o ministério que Deus tem para você? Você está vivendo exatamente o que Deus quer para você? O que você tem feito para o reino de Deus? Porque o reino de Deus, ele não é material, ele se materializa, mas ele não é material, ele é espiritual. Hebreus 3:7 tem uma narrativa triste que eu preciso ler agora. Deus falava ao meu coração, tem uns textos que parece que a gente abre, e eu sempre falo isso, parece que não estava na Bíblia antes, eu li hoje, li ontem. Então, Hebreus 3:7 diz assim, e contra quem se indignou por 40 anos, aqui está falando de Deus, a indignação de Deus, não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Amados, Hebreus 3:7. Então deve ser 7:3. O contrário, será? Me ajude aí. Emerson, você consegue achar para mim, por favor? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Alguém achou pela concordância? Não? 3:17. Hebreus 3, obrigada. Hebreus 3:17. Deu certo. Ok? Então vamos ler juntos. Esse versículo não é romântico, não é bonito, não é aquele versículo que a gente põe na cabeceira para lembrar, porque ele nos confronta. Vamos ler juntos, são duas perguntas. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Aqui está falando de quem, irmãos? Do povo de Israel, que Deus falou que iriam para onde? Para Canaã, e primeiro eles teriam que passar por um período no deserto. Esse período deveria ser curto, por causa do pecado do povo, da murmuração do povo, esse período se prolongou. E o que aconteceu com esse povo que era para chegar em Canaã? Qual era o destino profético do povo de Israel que saiu do Egito? Era Canaã. Aqui está dizendo por que eles não chegaram. Eles não cumpriram o destino profético deles. Eles viveram igual eu e você estamos vivendo, mas não fizeram o que eram para fazer, o que estava no coração de Deus para que eles fizessem. E aqui fala da indignação do coração de Deus quando eu e você não estamos no lugar que Deus quer que nós estejamos, vivendo o destino profético, aquele destino que Deus tem para nós. Você está vivendo o seu destino profético, aquilo que Deus gerou você para fazer, ou você está em desobediência, como o povo do deserto? Se você está em desobediência, você está correndo risco de vida. Porque quem está nessa terra e não cumpre o que Deus quer que faça, não tem sentido mais estar aqui. É sério isso.
E nem sempre é fácil cumprir destino profético, irmãos. Nem sempre é. Lembra de Jeremias? Jeremias foi conhecido por muitos como profeta chorão. Por quê? Porque ele pregava, ele profetizava num tempo muito difícil. Jeremias sofreu muito para cumprir o destino profético dele. Não é assim com todo mundo. Com Jeremias foi. Jonas tinha um destino profético de ir a Nínive. Ele escolheu ir para Tarsis. Aí Jonas, Deus colocou a força no lugar que queria. É assim. Qual é o seu destino profético? Davi cumpriu o destino profético dele. Mas Davi, logo no início da história dele, ele se encontra com quem? O gigante Golias. Ali foi uma das vitórias que Davi teve. Ele se encontrou com o urso. Ali foi outra vitória que ele teve. Quem disse que o destino profético é só coisa boa? Quem disse que os dias que estão escritos e determinados é só de bênção? Não, são de coisas difíceis também, mas o Senhor está conosco em todos os dias. Aleluia! Essa é a melhor palavra. Davi, ele cumpriu o destino profético dele. Ele foi chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele viveu o destino profético dele. E olha o que ele fez, foi bobagem. Mas ele vivia com o coração quebrantado diante do Senhor. Golias foi só uma primeira batalha, mas ele venceu e participou de muitas outras batalhas. Seu destino profético talvez te leve para um lugar tortuoso num primeiro momento, mas para você viver o que Deus quer que você viva lá. Olha José, eu nem coloquei aqui, estou lembrando com clareza agora. José tinha um destino profético, mas antes de cumprir o destino profético, o que aconteceu com ele? Ele teve o ódio da família, parte da família. Seus irmãos o jogaram numa cisterna, depois venderam, seus irmãos venderam a José. E José, depois que chegou no destino, ele ajudou a libertar, inclusive a família dele lá no final. E servir de lição para aqueles irmãos que não compreendiam. Irmãos, devia ser difícil mesmo na família. Sabe por quê? José parecia que ele era o tal. Ele tinha sonho. E no sonho dele era o quê? Até a mãe ia dobrar, o pai ia dobrar, todo mundo ia precisar dele. Imagina os irmãos ouvindo isso e ia falar, esse cara é muito presunçoso. Ele se acha. É assim. Deus faz assim com alguns. Deus levanta um e outro com um destino profético que talvez eu e você nunca vamos entender por que foi justamente com José. Por que não foi com outra pessoa? Porque Deus quis assim. E nós precisamos dar conta de entender isso. Mas talvez você esteja pensando ainda, eu não consegui entender o meu destino profético. A pastora já falou bastante, já está terminando, estou mesmo. E eu ainda não entendi. Eu anotei aqui uma frase da apóstola Débora Guilhem. Ela diz assim, numa das suas ministrações: o que te oprime, essa é a visão dela, o que te oprime é o que você foi chamado a subjugar. Ou seja, aquilo que te traz angústia, aquilo que te traz incômodo durante muito tempo da sua vida, é o que você foi chamado para subjugar, para reinar sobre aquela situação, para governar sobre aquela situação. E ela segue dizendo, o tamanho do seu destino profético vai revelar o tamanho do seu inimigo. Basta a gente começar a viver o destino profético para começar a se levantar a oposição. E vem de todo lado, não vem só do inferno, vem de todo lado, porque tem hora que a gente não entende que destino profético foi aquele que foi dado para aquela pessoa. Mas a Bíblia não diz que a gente tem que entender, a Bíblia diz que a gente precisa aceitar que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e é agradável. Eu quero muito que você pense agora, reflita na sua vida. O que mais você teve ao longo dos anos que te deu trabalho? Foi enfermidade?
Foi em problemas de inimizade, confusão, desavença familiar. Alguns são marcados, não é por problema financeiro. Acho que problema financeiro em algum momento da vida todos nós já tivemos. Mas não é isso que eu estou dizendo. Alguns vivem problema financeiro a vida inteira. Em dívida a vida inteira. Não conseguem acertar essa história. Alguns têm dificuldade com a criação de filhos. Alguns precisam o tempo inteiro de libertação. E eu ouso dizer que o seu destino profético tem relação com isso. Na minha vida isso se cumpriu. Questões emocionais, questões de libertação na família, não me faltou. O Senhor não só me fez pastora para trabalhar a cura interior e libertação, mas antes disso, Ele me levou para ser psicóloga. E psicólogo trabalha com o quê? Era o que eu mais vivia, era conflito interior. E Deus me levou. Eu não sabia que aquilo tudo que eu estava passando tinha a ver com o meu destino profético. O que mais doeu em você nesses anos da sua vida sinalizam o seu destino profético. Talvez você tenha aqui, você que já viveu muitas enfermidades, talvez o seu destino profético seja o quê? Orar por enfermos. Visitar hospitais. Eu não sei como Deus vai trabalhar isso na sua vida. Talvez você que, como eu, tenha tido questões emocionais graves. Talvez você não seja conduzido para psicologia como eu, mas seja conduzido para trabalhar na Disciple Church, cura e libertação. Você vai estar fazendo o quê? Vivendo o seu destino profético. Essa casa é a casa que ministra cura interior e libertação. Talvez você que tenha, porventura, você que está me ouvindo, o Senhor fala isso para fora daqui, inclusive. Alguém com uma vida financeira torta, a vida toda torta. À medida que se converter ao Senhor, talvez Ele levante essa pessoa para que venha proclamar as riquezas da glória e do reino de Deus. E mude. Tem tanta gente ministrando sobre finanças das igrejas. Tem tanta gente que viu a chave mudar na vida financeira e passaram a abençoar novas pessoas. Eu já dei tantos exemplos e testemunhos aqui. 2 Coríntios 1:4 é a resposta para você que está pensando assim: mas eu estou tão cacarecada, eu estou tão cacarecado, como que eu, naquilo que as pessoas olham para mim e falam, mas é aquele que fala daquele jeito, que anda daquele jeito, que agora está pregando aí como se fosse o santinho, a santinha. Olha o que Deus diz para você e para mim em 2 Coríntios 1:4. Eu amo esse texto. Nunca preguei sobre ele especificamente. Só vou citar hoje, mas é muito especial. Diz assim: é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar o que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Nós recebemos e liberamos sobre as pessoas. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, porque primeiro, antes de nós abençoarmos os outros, nós precisamos receber a bênção. Primeiro nós precisamos ter, e a partir daí nós vamos semear aquilo que o Senhor já nos deu, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Aleluia. Deus vai usar as suas dificuldades, aquilo que você tem vivido, Ele vai te sustentar. E Ele vai usar a sua vida para consolar e abençoar outras pessoas, depois que Ele trabalhar primeiro com você. Eu anotei também uma frase do pastor André Fernandes, numa das mensagens dele. Ele disse assim: todas as vezes que você despertar para o seu destino profético e para as suas promessas, ou seja, as promessas que Deus tem sobre a sua vida na palavra, também serão desertados os seus inimigos e opositores. Por isso, mas isso é um bom sinal,
Aqui é despertados, amados. Eu vou reler. Todas as vezes que você despertar para o seu destino profético e para as suas promessas, também serão despertados os seus inimigos e opositores. Mas isso é um bom sinal, porque o inferno só milita para aquele que acordou para o seu destino. Se você não está fazendo a vontade de Deus, se você não está no lugar que Deus deseja que você esteja, se você não está vivendo a realidade que Deus quer que você viva, você não incomoda o inferno. Você está do lado dele? Está tudo bem. É justamente quando você começa a estar próximo do seu destino profético que o inferno se levanta. Lembra do nascimento de Jesus? Qual foi a ordem? Matem todas as crianças. Porque Jesus, na cabeça dos políticos da época, precisavam ser morto, porque ele seria um libertador e um rei físico, terreno, ia tomar o lugar dos políticos da época. Então a ordem foi: mata todo mundo. Mata as crianças, todo mundo não, todas as crianças. Porque até o povo do mundo tem clareza quando você porta um destino profético. Hoje é dia de você começar a destravar o seu destino profético. Amém. Em nome de Jesus. Põe-se de pé, vamos orar. Feche seus olhos. Coloque a sua vida diante de Deus. Se você não tem clareza do seu destino profético, agora é o momento de você começar a pedir ao Senhor: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu enxergue o meu destino profético e que eu possa começar a gerar fruto, a gerar vida com o meu destino profético. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, liberando uma palavra, Senhor, direcionada do alto sobre o destino profético de cada pessoa que está ao alcance da minha voz. Em nome de Jesus, que haja, Senhor, uma mudança, Senhor, no mundo espiritual. Que aqueles, ó Deus querido, que ainda não estão vivendo o seu destino profético, ainda não estão vivendo o que tu desejas para a vida deles, que a partir de hoje haja uma mudança no mundo espiritual, haja uma virada de chave no mundo espiritual, e que em nome de Jesus algo novo venha à tona, que as pessoas sintam cada vez mais desejo de estar na tua presença, desejo de buscar a tua face, não só quando precisam, Senhor, mas em todo o tempo, Senhor. Que possamos ter uma palavra de gratidão por tudo aquilo que tu tens feito por nós. Estamos aqui saudáveis, com vida, Senhor amado. Estamos batalhando nosso tempo aqui nessa terra, mas não queremos batalhar sozinhos. Então, em nome de Jesus, que a tua presença seja conosco, que a tua presença dê direção para a nossa vida, para o nosso ministério, para a nossa família, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, que o diabo não tenha espaço para roubar essa semente, e que essa semente prospere em tudo aquilo que tu desejar. Senhor, em nome de Jesus, aqueles que tiveram, Senhor, uma história de gravidez difícil, aqueles que tiveram um início nessa terra difícil, uma vida em família difícil, Senhor, trata agora em nome de Jesus, que haja, Senhor amado, o milagre da restauração na vida dessas pessoas. E que em nome de Jesus, essas pessoas tenham revelação do alto, de que elas não nasceram primeiramente no coração dos pais terrenos, mas que elas nasceram do coração do Pai do céu. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sente-se, querido, em vitória. Louvado e engrandecido seja o poderoso nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos passar a ceia do Senhor.
nós damos liberdade nessa casa a todos aqueles que já aceitaram a Jesus, que foram batizados e estão em comunhão com a sua igreja, não importa qual igreja evangélica foi. Mas se você já confessou Jesus como Senhor e está em comunhão com a sua igreja, você é bem-vindo a cear conosco. E se você não está nessa condição, que hoje seja a virada de chave, para que daqui a um mês, na próxima ceia, você esteja aqui e ceie conosco, em nome de Jesus. 1 Coríntios 11, do verso 23 ao verso 30, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Nós orientamos dessa maneira porque a Bíblia nos orienta assim: quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. E vem uma sentença: eis a razão, porque há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Há pouco tempo, eu coloquei no canal 2 pequenos vídeos sobre doenças que de imediato Deus não cura. E uma delas é exatamente essa. Deus só vai curar a doença proveniente de comer e tomar, da ceia indignamente quando isso for acertado por você. Enquanto isso não for acertado por você, isso é o princípio. Eis a razão. E aqui a ideia não é não participar da ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim participe da ceia. Então, se você, como eu disse antes, já aceitou a Jesus, já se batizou numa igreja de mesma fé, uma igreja evangélica, está em comunhão com a presença do Senhor, você é bem-vindo. A mesa não é nossa, não é da Tsevaot diante, a mesa é do Senhor. Eu vou convidar o diácono João Luiz para estar aqui conosco. E vamos orar pelos elementos. Senhor, em nome de Jesus, amamos a Tua presença e a Tua palavra que nos orienta para que tenhamos vida e vida, Senhor, em abundância. Obrigada pelos Teus princípios que protegem a nossa vida. Abençoa agora, Senhor, todos aqueles que participarão desse momento de ceia. Que seja um momento de vida, que seja um momento de restauração, que seja um momento de, ó Deus amado, ajustes nos relacionamentos do Teu corpo. Que seja um momento produzido pelo céu de paz e não de mal. E em nome de Jesus, aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, que hoje seja o dia. Aqueles que ainda não estão ou não estão mais em comunhão com as suas igrejas, se porventura houver alguém aqui nesse sentido, que seja hoje o tempo, Senhor amado, da reconciliação. E que em nome de Jesus, esse tempo precioso, gere vida em nós, saúde em nós, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Aqueles que forem participar, por favor, se coloquem de pé para facilitar o diácono João Luiz. Esteja em espírito de oração. Apresente a sua vida ao Senhor. Veja como você está agora. Eu vou te pedir para apenas liberar o pão
não abra o cálice por uma questão de higiene, porque nós vamos trocar o cálice. Então retire apenas a parte superior que você recebeu, que é onde tem o pão. Você pode abrir o pão e aguardar para que comamos juntos. Esse pão para alguns talvez seja diferente, porque é o pão asmo, é o pão sem fermento. Essa foi a direção que Deus deu a esta igreja, que nós usássemos o pão sem fermento para lembrarmos que essa casa tem compromisso com santidade. Esta casa tem compromisso com pessoas que querem santificação, que não estão dizendo sim, mas estão dizendo não para o pecado. Esse é o nosso desafio, e que o Senhor nos dê condição de vivermos isso no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Comamos todos do pão. Aleluia. Obrigado, Senhor, por tão grande amor, pelo teu corpo oferecido por nós, moído pelos nossos pecados. Aleluia. Obrigado, ó Deus, pela tua graça e misericórdia. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. Aceita, Senhor, o nosso arrependimento. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém. Por semelhante modo, o Senhor tomou o cálice. E nós vamos fazê-lo da mesma maneira agora. Só que não abra o seu cálice, como eu havia orientado antes. Porque agora você tem a oportunidade de profetizar, de trocar esse cálice. Se você precisa dar uma palavra específica a alguém, faça isso agora. Libere vida, libere paz, libere a visão de unidade. Essa casa tem trabalhado em unidade, tem tentado viver isso. E nem sempre é fácil. Mas no Senhor nós podemos muito, muito mais do que nós pensamos. Abençoe seu irmão agora. Participe disso. Aleluia. Da mesma forma, o Senhor tomou o cálice. E Ele disse, o que nós vamos fazer agora? Tomai dele todos, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Obrigada pela vida, Senhor. Participamos dessa ceia em memória do teu sacrifício. Mas também, Senhor, comemorando, celebrando com todas as nossas forças a tua ressurreição, a tua vida que traz vida em nós. Declaramos, Senhor, que tudo aquilo que incomoda o nosso coração esteve e está na cruz, onde ficará, porque de lá sai vida e vida em abundância. Obrigada por esse tempo aqui. Obrigada por essa ceia maravilhosa, abençoada. Obrigada, Senhor, pelos visitantes que estão aqui na tua casa. Obrigada, Senhor. Fala o coração deles durante toda essa semana. Libera a necessidade de cada um, Senhor. Vai trazendo paz, vai trazendo, Senhor amado, uma palavra direcionada, Pai, para a vida deles, em nome de Jesus. E que a tua igreja viva o destino profético que ela tem, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma semana cheia da tua presença. Dá-nos uma semana, Senhor amado, com revelações da tua parte. Dá-nos uma semana em que possamos ver e ter experiências sobrenaturais contigo, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, Pai,
a graça maravilhosa do Senhor Jesus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, seja conosco aqui, seja com os nossos familiares de perto e de longe, seja com o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Boa semana. Deus abençoe.